Evangelho de João, capítulo de número 10. Eu quero ler com os irmãos a partir do verso número 22. Evangelho de João, capítulo de número 10, a partir do verso número 22. Diz assim a palavra do nosso Deus, que é todo-poderoso. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixará a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhes Jesus: já vos-lo disse, e não credes. As obras que eu faço, em nome de meu Pai, testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Amém? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Amém? Vamos orar ao Senhor uma vez mais nessa noite. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, bendito, engrandecido, exaltado seja o teu maravilhoso, precioso e eterno nome, porque verdadeiramente só o Senhor é Deus e em tempo algum haverá outro como o Senhor. Senhor, nós clamamos como igreja do Senhor diante da tua presença nessa noite, pelo teu favor sobre as nossas vidas, pela capacitação do Senhor em nós, para que assim nós possamos viver a nossa vida realmente na tua presença, compreendendo o chamado do Senhor às nossas vidas, servindo ao Senhor de todo o nosso coração, nos entregando completamente aos teus planos e projetos para a nossa vida. E para que isso aconteça é necessário, Senhor, que nós entendamos a tua palavra, que é o chamado que o Senhor faz à nossa vida. Senhor, eu desejo muito nessa noite dar voz à tua palavra neste lugar, nessa noite, para a tua glória. Para que as ovelhas que o Senhor tem reunidas neste lugar ouçam a voz do Senhor e sigam ao Senhor para a tua glória. Tem misericórdia da nossa vida. Porque se alguém não segue ao Senhor, se alguém não anda com o Senhor, é porque se alguém não é ovelha do Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, compadece-te das nossas vidas e fala ao nosso coração. Nós clamamos nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, quando nós lemos esse texto, fica evidente o fato de que haviam certos judeus que constantemente eles estavam em volta de Jesus, eles estavam ouvindo as palavras que Jesus pregava, ensinava, eles estavam vendo as obras que Jesus realizava, e Jesus sempre deixou muito claro que as obras que ele realizava, não era exatamente ele quem realizava, mas era o Pai que realizava as suas obras através da vida dele. Ele fez questão de deixar isso muito claro, sempre no seu ministério. O que testificava, por sua vez, que ele de fato era quem ele dizia ser, o Filho de Deus enviado ao mundo. E havia na mente dos judeus, no coração dos judeus, segundo o entendimento que eles tinham da palavra de Deus, da lei de Deus, da revelação de Deus, dada também pelos profetas, de que haveria de vir o Cristo. Quando nós lemos esse mesmo evangelho de João, no capítulo 4, a mulher samaritana diz isso para Jesus: nós sabemos que há de vir o Cristo. Então, essa era uma expectativa comum do povo judeu.
Eles sabiam que haveria de vir o Cristo, aquele que havia sido prometido que nasceria de uma virgem e que seria o Filho de Deus que traria salvação ao povo de Israel, a libertação do povo de Israel dos seus pecados, da sua vida fútil. E o que acontece é que esse Filho de Deus, o Senhor Jesus, foi enviado, está presente no meio deles agora. Só que eles ouvem a sua palavra, eles veem as suas obras, mas eles olham para ele, eles não conseguem enxergar uma pessoa sobrenatural. Eles não conseguem enxergar uma pessoa que aparentemente esteja acima de qualquer outra pessoa. Porque ele se fez homem de fato e de verdade. Ele se tornou como qualquer um de nós, humanamente falando. Jesus não andava sobre a face dessa terra com uma aura assim em cima dele, identificando, esse é o Filho de Deus, como alguns quadros aí tem. Jesus pintado com uma aura em cima dele. Não, Jesus não tinha isso. Jesus, se você olhasse para ele, você enxergaria, assim como você me enxerga, um homem comum e natural nessa noite, e aqui, assim como eu enxergo cada um dos irmãos nessa noite, você enxergaria um homem comum e absolutamente natural. Não havia um brilho diferente nele, não havia nada diferente nele. Humanamente falando, ele se tornou como qualquer um de nós. Mas o fato é que ele era o Filho de Deus. E para se crer que ele é o Filho de Deus, era necessário crer na mensagem que ele trazia nos lábios e crer naquilo que confirmava a mensagem que ele tinha nos lábios, que eram as obras que ele realizava. O trabalho que Jesus realizava sobre a face da terra e o que ele fazia em relação aos homens. Jesus, ele anunciava o reino de Deus, Jesus, ele anunciava a palavra de Deus. Obrigado, meu amor. Jesus... Essa minha esposa fica me interrompendo nessas horas. Ele anunciava a palavra de Deus. E Jesus não só anunciava a palavra de Deus num vácuo, num vazio, mas Jesus anunciava a palavra de Deus e demonstrava que essa palavra de Deus, ela é viva e eficaz, através dos feitos que ele realizava, dentro do contexto da necessidade que as pessoas tinham. Então Jesus não era simplesmente um falador, não era um paurador frívolo, né? Como Paulo dizia de alguns nos seus dias. Ele não era alguém que proclamava coisas enfadonhas ou mensagens aparentemente intelectuais ou espirituais, não. Jesus anunciava uma mensagem certa e reta que tinha o alvo de alcançar o coração dos homens e demonstrar para os homens a verdade a respeito de Deus e a proposta de Deus na vida dele, Jesus, de salvação para o homem. E a maneira de demonstrar essa salvação foi a realização de vários sinais. Jesus curou cegos de nascença. Jesus curou pessoas que se tornaram cegas durante a vida. Jesus fez paralíticos andar. Jesus fez coxos andar. Jesus ressuscitou mortos. Jesus alimentou a multidão com pães. E quando nós chegamos aqui em João, ele já tinha feito essas coisas. Muitas dessas coisas ele já tinha realizado quando nós chegamos nesse ponto aqui desse evangelho. Então essas obras testificavam que a palavra que ele anunciava e tinha nos lábios era uma palavra verdadeira. E essa palavra que ele anunciava era exatamente a voz de Deus falando a vida daquelas pessoas. E veja bem, e esses judeus estavam presentes, estavam ouvindo essas mensagens. Eles sempre estavam em volta, em torno de Jesus. Eles sempre estavam ali na região, sempre estavam caminhando por perto, mas eles não conseguiam identificar nele, não conseguiam enxergar nele esse Cristo, esse Salvador, esse Messias enviado, esse Filho de Deus que vem ao mundo para prover salvação. Eles chegam em Jesus e interpelam, questionam Jesus: até quando nos deixará a mente suspenso? Veja bem, se tu és o Cristo, dize-o francamente. Olha, se você ler o Evangelho de João, você vai perceber que Jesus está dizendo isso o tempo todo. Porque o Evangelho de João é uma demonstração clara de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que é enviado ao mundo para prover salvação. Isso a gente encontra lá no final do Evangelho. Quando nós vamos ler lá no final, João mesmo diz qual a proposta do seu Evangelho. Olha, Jesus fez muitos outros milagres que não estão escritos aqui nesse livro. Mas os que estão aqui escritos é para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham a vida em seu nome. Está escrito lá. Então, nesse Evangelho,
o Evangelho de João, especialmente demonstra a pessoa de Cristo, a pessoa do Senhor Jesus, como esse Filho de Deus enviado ao mundo para salvar. E chega aqui nesse ponto da vida de Jesus, ele demonstra ser o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele faz todo um discurso novamente, ele demonstra exatamente, se você ler o capítulo 10, do verso 1 até o verso número 18, fica muito evidente que ele é o Cristo. Que ele está dizendo, olha, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus não está dizendo que ele é um pastor comum. Em outras palavras, Jesus está dizendo, eu sou o pastor daquele Salmo 23. Eu sou o pastor. Eu não sou um pastor. Eu não sou um como os demais. Eu sou o pastor, o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E eles chegam em Jesus então e dizem, olha, diz para a gente francamente, fala abertamente. E Jesus está dizendo, mas é o que eu tenho feito constantemente, eu já disse, mas vocês não creem. Eu já disse para vocês, já deixei evidente aos olhos de vocês, através do que eu prego, através dos sinais, mas vocês não creem. Mas Jesus demonstra uma coisa importante para nós aqui. Veja bem, respondeu-lhes Jesus, já vos disse, não credes. Eu já disse para vocês. Eu já expus isso para vocês. Já deixei isso claro e evidente para vocês. Mas vocês não creem. Ele diz, as obras que eu faço, em nome de meu Pai, testificam a meu respeito. Ou seja, as obras que eu faço em nome de meu Pai, testificam que eu sou o Filho de Deus enviado ao mundo. Esse Cristo que vocês tanto querem. Que eu diga francamente que sou. Em outras palavras, Jesus novamente diz francamente para eles quem Ele é. Prestem atenção no texto. Porque ele diz assim, olha, as obras que eu faço, em nome de meu Pai, testificam ao meu respeito. O que ele está dizendo para eles? Vocês não estão vendo. Os olhos de vocês não é aberto. Vocês não enxergam. Eu sou o Cristo. Porque as obras que eu faço em nome de meu Pai, testificam ao meu respeito. E qual é o testemunho que eles chegam a respeito dele? Que ele é quem? O Cristo. O Messias. O Salvador. Agora Jesus diz uma coisa, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Aqui há um negócio muito sério. Jesus para eles, olha, vocês estão vendo tudo, vocês estão enxergando tudo, na verdade vocês estão entendendo muitas coisas, mas vocês não creem de fato, vocês não se confiam a mim de fato, porque vocês não são minhas ovelhas. E aqui é um ponto especialmente o ponto que eu queria pensar com cada um dos amados irmãos nessa noite diante da presença de Deus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nem todas as pessoas que se dirigem a uma igreja evangélica, a um templo evangélico, a um lugar de culto, a um lugar de adoração, todos os domingos, são de fato filhos de Deus e creem de fato em Cristo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Estar nesse lugar nessa noite, ou qualquer outro dia da semana, ou em qualquer outro momento, não nos dá absolutamente nenhuma garantia. Estar presente numa igreja, ter uma carteirinha de membro de uma igreja, ter uma carteirinha não só de membro, mas de obreiro, ter uma carteirinha de pastor, carteirinha de qualquer coisa que seja que te identifica com uma igreja, não te faz ser um filho de Deus. Não te faz ser nascido de Deus. O que te faz ser nascido de Deus é crer na palavra do Senhor Jesus Cristo. É crer na mensagem bendita do Evangelho da graça de Deus. Não tem milagre que faça alguém se tornar filho de Deus. Eu gosto muito de dizer isso, por quê? Porque Jesus curou em Lucas 17, 10 leprosos. E dos 10 leprosos que ele curou, um só voltou para dar glória a Deus, que significa que provavelmente aqueles outros 9 foram curados para o inferno. Receber cura, receber milagre, ver prodígio, ver coisas especiais de Deus, não muda o status da vida do homem. Porque o que muda a vida de um homem é crer na palavra de Deus, e crer na palavra de Deus de que Jesus é o Cristo enviado ao mundo para a salvação das nossas vidas. E quando nós cremos no Senhor Jesus desse modo, a nossa vida de fato é transformada. Aí está a diferença da nossa vida. Porque Jesus disse, olha, vocês não creem em mim, porque vocês não são minhas ovelhas. Aí Jesus disse assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço
e elas me seguem. E eu quero meditar especialmente nessa noite sobre esse versículo com vocês, meus amados irmãos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Fica muito evidente para nós que os judeus que estavam em torno de Jesus, que estavam ali sempre na região, estavam sempre nas redondezas do lugar onde Jesus estava, embora vissem e ouvissem, eles não criam no Senhor Jesus. Da mesma maneira, muitas pessoas que se aproximam de uma igreja, ou se aproximam do caminho, se aproximam aparentemente de Jesus por causa de se aproximar de uma igreja ou de um templo evangélico, mas elas não creem de fato e de verdade em Jesus. Isso fica evidente. Por quê? Porque elas não ouvem a voz de Jesus. E o que eu acho interessante Jesus dizer isso aqui, dizer as minhas ovelhas ouvem a minha voz, porque você olhando para o Antigo Testamento, pode parecer um negócio bobo, uma coisa de voz, mas não é. Preste atenção. Quando você lê o Antigo Testamento, você lê, por exemplo, a história de Abraão, a história de Sara, você lembra como que ele chegou até lá? Havia um pastoreio de rebanho, de animais, de ovelhas. E veja bem, quando você vê também algumas histórias na Bíblia, você vai ver sempre, estava dando de beber ao rebanho, alguma coisa assim. O fato é que, geralmente, aquele poço onde se dava a bebida aos animais, a água aos animais, às ovelhas, geralmente era um poço comunitário. E para se preservar aquele poço, porque aquele poço naquela época era uma riqueza para aquelas pessoas, aquelas ovelhas precisavam beber daquele poço. O gado precisava tomar daquele poço. E o hábito que se tinha era se colocar uma pedra bem grande em cima daquele poço para tapá-lo. E o que acontece? Marcava-se então uma hora, e uma hora comum para todos, eles chegavam juntos, até para ter uma força ali garantida que poderia tirar a pedra, destampar o poço e assim poder dar de beber aos animais. Mas pense, quando eles faziam isso com os rebanhos se misturavam. As ovelhas se misturavam. Todas as ovelhas se misturavam quando iam tomar água. Você acha que as ovelhas, esse aqui é meu grupinho, igual a igreja hoje, né? Essa aqui é a denominação tal, essa aqui é a denominação tal, essa aqui é a tal. Imagina se naquela hora as ovelhas, não, eu sou desse rebanho aqui, eu sou desse rebanho aqui, eu sou desse rebanho aqui, e não se misturavam. Não, claro que não. Quando as ovelhas chegam para tomar a água no poço, todas se misturam. E aí, como que faz? Será que não corre o risco de alguém levar a minha ovelha embora? Hoje tem um medo disso, né, na igreja. De alguém levar a ovelha do outro embora. Alguns brigam pela ovelha dos outros, né? Tem uns que adoram pescar no aquário dos outros, né? Adoram arrancar da igreja as pessoas que já estão firmadas lá. Mas veja bem, o que então fazia com que o rebanho de cada um daqueles pastores que levavam seu rebanho ali para saciar a sede deles, o que fazia com que aquele rebanho se reunisse novamente? A voz do pastor. Porque as ovelhas, cada ovelha conhecia a voz do seu pastor. Cada ovelha daquela que chegava na beira de um poço daquele para tomar, quando o pastor dava uma palavra de ordem, quando ele conversava com elas sabiam qual era a voz do pastor, elas acompanhavam o pastor e iam com ele. É isso que Jesus está querendo dizer de forma muito evidente, muito clara para nós aqui através desse texto. Ele está dizendo, olha, as minhas ovelhas não vão seguir o estranho. As minhas ovelhas não vão seguir por muito tempo a heresia, elas não vão dar ouvidos a palavras enganosas, elas não vão dar ouvidos a palavras mentirosas, elas não vão conseguir resistir por muito tempo no lugar onde a palavra de Deus não é pregada, porque quando a voz do Senhor Jesus se faz ouvir, significa que Deus está falando a vida da sua igreja. Quando Deus fala na vida da igreja, as pessoas têm senso de direção, elas sabem com quem elas estão caminhando, elas sabem a direção que estão indo, porque elas entendem que o Senhor Jesus especialmente é que está falando com a vida delas. Não é simplesmente um homem ou um pastor que está na frente da igreja. Por isso eu orei ao Senhor nessa noite que Ele me faça voz dEle aqui nesse lugar para a sua glória, porque a palavra não é minha, a palavra é dEle, e as ovelhas dEle só vão segui-lo se ouvir a voz do pastor falar com elas
e o pastor das nossas almas é o Senhor Jesus Cristo. E por isso nós precisamos, no púlpito dessa igreja e no púlpito das nossas igrejas espalhadas por aí, ouvir o Senhor Jesus falar nesses lugares, para que nós tenhamos senso de direção para a nossa vida, para que nós saibamos a direção que nós temos que tomar para a nossa vida, que rumo nós devemos seguir, que direção, em caminho nós devemos andar. E é interessante que quando você olha para o Salmo 23, é maravilhoso, porque se você olha para o Salmo 23, vamos abrir lá, sei que você já deve conhecer de cor, mas vamos olhar para o Salmo nessa noite. Vamos dar uma olhada para o Salmo, veja bem o que está proposto para quem ouve o pastor, que é o Senhor Jesus. Veja bem, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A primeira coisa que o Senhor deixa evidente para nós, olhando para Jesus como nosso pastor, é que nada nos faltará. Agora, não olhe simplesmente para que nada nos faltará, como todo mundo pensa, né? Não vai faltar dinheiro, não vai faltar comida, não vai faltar trabalho, não vai faltar coisa. Bom, essas coisas Deus vai prover também. Mas entenda uma coisa, Jesus disse assim: no mundo tereis aflições. O Senhor é o meu pastor e não vai me faltar nada, nem aflições, nem tribulações. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele fala de um certo dia mau. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes no dia mau. Há um dia na nossa vida que nós recebemos uma notícia que nós não gostaríamos de receber. Há um dia na nossa vida que aquilo que nós tememos, que nós não queremos, que nós não gostaríamos, sobrevém sobre a nossa vida. E não só porque temos pessoas em torno de nós, não só porque temos coisas que cuidamos, até pela nossa própria vida. Imagina uma pessoa que está saudável, ama o Senhor Jesus, vive uma vida na sua presença, um dia recebe a notícia que está doente, que está enfermo. Hoje nós estamos aqui saudáveis, hoje estamos vivendo uma vida plena aqui, e se amanhã recebêssemos a notícia que nós estamos com câncer, que nós iríamos morrer, o Senhor deixaria de ser o nosso pastor? Especialmente nessas horas que nós precisamos dele como pastor da nossa vida, da nossa alma, quando passamos por momentos difíceis e tribulosos na vida. Ou o Senhor é o meu pastor só porque tudo me vai bem, só porque as coisas estão bem, só porque há saúde na minha casa, só porque as coisas estão encaminhadinhas, estão acontecendo, e eu estou progredindo e as coisas estão indo bem. Não, o Senhor é o meu pastor e não vai me faltar nada na vida. Nem mesmo as tribulações na vida, nem mesmo as dificuldades na vida, nem mesmo as carências, necessidades. O apóstolo Paulo, o grande pioneiro do evangelho da igreja primitiva, da primeira igreja, ele escreve aos Filipenses e diz assim: olha, eu aprendi a viver bem e contente em toda e qualquer situação. Eu sei estar exaltado, sei estar humilhado. Eu sei ter um banquete diante de mim. Eu sei passar necessidade e fome, porque eu já aprendi tudo, a fome, nudez. Porque eu aprendi a viver bem em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Sabe quem é que fortalecia o apóstolo Paulo? O pastor desse salmo aqui, o Senhor Jesus Cristo. Era ele quem fortalecia a vida do apóstolo Paulo, porque ele sabia que o Senhor Jesus era o pastor da sua vida, e nem mesmo as tribulações faltariam para a sua vida. Há pessoas que querem seguir ao Senhor e caminhar com Jesus enquanto tudo vai bem, querem colocar Jesus na parede, querem espremer Jesus para que Jesus lhes faça bem. Caminhar com Jesus significa uma vida de graça, de misericórdia, de tribulações, de gozo, de vitória, de várias circunstâncias na vida. Mas é ter uma convicção: o Senhor é o meu pastor. Glória a Deus. Eu sou ovelha do Senhor, Ele me conhece. Aleluia. O Senhor sabe quem eu sou. Eu fico imaginando na minha cidade de Anápolis, no meu país, o Brasil, quantos pastores nessa hora estão num púlpito pregando a palavra de Deus. Quantos irmãos estão congregados, reunidos nessa igreja, nessa hora, nessas igrejas, ouvindo a palavra de Deus. O Senhor sabe quem é cada um deles e conhece cada um deles pelo seu próprio nome. O texto está dizendo, Jesus disse: olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz,
eu as conheço, eu sei quem elas são. E o texto diz: o Senhor é o meu pastor. Ele é o pastor do rebanho todo, mas Ele é o meu pastor particular também. Ele é o meu pastor que me ouve quando eu canto os cânticos no meio da congregação. Mas se eu cantar lá no meu chuveiro, Ele me ouve também, aleluia. Ele é o pastor que ouve o meu clamor quando eu estou junto com a congregação, clamando a sua bênção, sua graça, o seu favor. Mas Ele é o Deus que me ouve quando eu entro para o meu quarto, dobro os meus joelhos e começo a orar. Ele está lá dentro ouvindo, porque Ele é o meu pastor e me conhece. Ele sabe quem eu sou, Ele sabe o meu nome, Ele me amou, Ele me salvou, Ele deu a sua vida pela minha vida, Ele sabe quem eu sou pessoalmente. Jesus nunca me confunde no meio da multidão. Tenha isso em mente, Jesus nunca te confunde no meio da multidão, porque no meio da multidão Ele sabe exatamente quem é você, qual é o seu nome, porque você é dele. Ele deu a vida na cruz do Calvário pela sua vida. Há momentos que na vida nós pensamos que porque as coisas vão mal ou enfrentamos momentos difíceis, dá a impressão que Deus se esqueceu de nós, dá a impressão que Deus não está vendo a nossa luta, a nossa dificuldade. Nunca pense dessa maneira. Sabe de uma coisa? Jesus sabe exatamente quem você é, onde você está, o que você tem passado, e tenha convicção, Ele está sempre ao seu lado, porque Ele te conhece pelo seu próprio nome. Ele me ama, Ele te ama. Ele deu a sua vida pela nossa vida, para que pudéssemos nele ter a vida. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nada me faltará, nada me faltará. Veja bem, o Senhor me faz repousar em pastos verdejantes. O Senhor, se tem uma coisa que uma ovelha precisa, é de um pasto verde. Se uma coisa que a ovelha precisa é de alimento, e o Senhor faz a ovelha dele repousar nesse tipo de pasto, nesse tipo de lugar. Em outras palavras, para nós aqui, o que é o pasto verdejante? A palavra de Deus é o alimento da nossa alma. Olha, não tem ninguém que creia nesse livro, que creia nessa verdade, que creia nessa palavra, que não tenha a sua vida absolutamente descansada em Deus. Porque essa palavra é o lugar do repouso do crente. Essa palavra é o lugar onde nós encontramos descanso para a nossa alma. É onde nós encontramos alívio para as nossas fadigas. É onde nós encontramos motivação para viver a vida para a glória de Deus. É através desse livro. Porque esse livro é a palavra de Deus. É o pasto verdejante da ovelha do Senhor Jesus. É o lugar do nosso repouso. É o lugar da nossa alegria, é o lugar do nosso prazer, é o lugar do nosso descanso. A palavra de Deus. Glória a Deus. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O que significa que a partir desse alimento, a partir dessa confiança no pastoreio do Senhor Jesus, nós somos libertos da inquietação da vida. Se tem um mal que tem assolado essa sociedade que nós vivemos nela hoje, é a ansiedade, é o estresse, é a correria, é o labor desenfreado. Mas quando você tem a sua vida descansada no Senhor Jesus, quando você sabe que Ele é o pastor que cuida da sua alma, quando você sabe que pela sua palavra você escuta a sua voz e tem direção para a sua vida, você consegue mesmo em meio a toda essa loucura da vida, ter descanso naquele que vive e reina. Ter descanso naquele que cuida da sua vida, que te ama e que cuida do seu viver a cada dia. Refrigera a minha alma. Se tem uma coisa que precisa estar quieta dentro de nós, se tem uma coisa que precisa fugir da tribulação e se aquietar dentro de nós, é a nossa alma. E o Senhor, Ele age onde nós mais precisamos. Ele refrigera a nossa alma, traz alívio à nossa alma, traz confiança à nossa alma, traz segurança à nossa alma, traz gozo à nossa alma. Glória a Deus. E Ele nos guia pelas veredas retas, pelas veredas de justiça, por amor do seu precioso, santo e eterno nome. Veja bem, por amor que Ele tem por nós, mas também pelo amor que Ele tem pelo seu próprio nome.
Ele nos guia dessa maneira, por veredas retas. O Senhor nunca nos conduz por sendas tortuosas, mas sempre nos conduz por caminhos planos e retos, na sua presença e para a sua glória. Muitas pessoas conhecem o Salmo do pastor. Muitas. Se você perguntar para uma enormidade de pessoas, um grande número de pessoas, qual é o Salmo do pastor, muitas pessoas vão dizer o Salmo 23. Mas se você perguntar para as pessoas quem é o pastor do Salmo, aí é diferente. Não são todas as pessoas que conhecem o pastor do Salmo. Porque uma coisa é conhecer o Salmo do pastor, outra coisa é conhecer o pastor do Salmo. E saber que ele é, acima de tudo, o seu pastor. O pastor que conduz a sua vida. O pastor que dá a direção correta para a sua alma. O pastor que te alivia, que te fortalece, que te alimenta. Que está com você em todos os momentos da vida. O Senhor Jesus diz, olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. E ele diz outra coisa, elas me seguem. O Senhor Jesus, olha, elas ouvem a minha voz. Eu conheço as minhas ovelhas, elas me seguem. O diferencial da ovelha é que ela tem prazer na voz do seu Senhor, do Senhor Jesus. Que é evidente para nós, é manifesta a nós pela palavra de Deus. E tendo prazer na voz do Senhor Jesus, que ele ouve pela sua palavra, a ovelha está disposta a seguir o Senhor Jesus. Porque a voz do Senhor Jesus para a ovelha dele é inconfundível, ela sabe quando o Senhor Jesus está falando com ela através da sua palavra. Porque quando não é o Senhor Jesus quem está falando através da palavra, a ovelha do Senhor Jesus também sabe. Aquilo soa estranho ao seu ouvido. Aquilo não consegue encontrar lugar na sua alma, porque aquilo não produz alívio, aquilo não produz descanso, aquilo não traz essas coisas maravilhosas que Jesus como pastor traz à nossa vida. Então as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Elas estão dispostas a me obedecer e a me seguir em todas as circunstâncias. Elas estão dispostas a viver uma vida para a glória dEle, para o louvor dEle, para o conhecimento dEle, para a obediência a Ele. Ele está dizendo, elas me seguem. O Senhor Jesus diz assim, no final do Evangelho de João, no final do Evangelho de Mateus, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. A ordem do Senhor Jesus para os discípulos era fazer outros discípulos. O que discípulo é? O que discípulo é? O que é um discípulo? O discípulo é nada mais, nada menos do que um seguidor do mestre. E se aqueles discípulos, Jesus escolheu eles para segui-lo durante o seu ministério, para que depois, através dele, ele fizesse outros discípulos, significa que o que os discípulos tinham como trabalho era fazer outros seguidores do Senhor Jesus. Assim como eles tinham se tornado durante a jornada ministerial de Jesus com a vida deles. Eles se tornaram seguidores de Jesus. E aí, eles tinham que trabalhar no sentido de fazer dos outros discípulos também seguidores do Senhor Jesus. Das pessoas que fossem sendo alcançadas na sua caminhada, na sua trajetória, no seu ministério, outros seguidores do Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus está dizendo aqui, prestem atenção, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Sabe por quê? Porque as ovelhas do Senhor Jesus, ao ouvir a sua voz, dispõem a sua vida a se tornarem discípulos do Senhor Jesus, seguidores do Senhor Jesus, enquanto estão sobre a face dessa terra. A igreja do Senhor Jesus não é a igreja de fiéis. A igreja do Senhor Jesus é a igreja dos discípulos. Hoje estava estudando aqui Atos capítulo 15 pela manhã. E quando Tiago vai dar a resposta lá,
quando, melhor dizendo, Pedro vai dar a resposta, ele fala sobre não colocar o encargo da lei sobre os discípulos. E quando ele está falando isso, está falando da igreja, a igreja gentílica, a igreja das pessoas que não faziam parte da nação de Israel e que estavam sendo alcançados pelo evangelho da graça de Deus. Olha, não coloquem esse encargo sobre os discípulos. Então ele chama a igreja do Senhor Jesus de a comunidade dos discípulos, daqueles que são seguidores do Senhor Jesus no caminho. Veja bem, o discípulo de Jesus, quando ele ouve a sua voz, a disposição do seu coração é segui-lo. E como nós bem sabemos pela palavra, a disposição é segui-lo fielmente, é obedecendo a sua voz, ou obedecendo a sua palavra. O discípulo, ele não se coloca na condição de escolher o caminho que ele deve andar, mas ele diz ao Senhor Jesus: Senhor, qual é o caminho? Eu quero andar por ele. Senhor, ele não se dispõe, como Tiago diz, não sejamos como alguns que dizem: hoje ou amanhã iremos para lugar tal, fazer tal coisa, fazer tal negócio, e assim vai dar certo e vamos progredir e vamos lá. Não, antes, como devemos ser? Se Deus quiser, iremos. Se Deus quiser, faremos. Porque a nossa vida é uma vida vivida na dependência de Deus, na dependência da sua ordem, na dependência da voz de Jesus, do que Ele tem a dizer a respeito da nossa vida e qual é o propósito dEle para nós. Não é a vida em que eu determino o meu caminho, não é a vida em que eu determino o que eu quero, o que eu acho melhor, o que eu devo fazer, mas é uma vida em que eu chego diante da presença dEle e digo: Senhor, qual é a Tua vontade para a minha vida? Eu estou disposto a realizá-la para a Tua glória. O discípulo sabe muito bem que seguir a Jesus é não ter vontade própria, mas é resignar a sua própria vontade à vontade do Senhor. O rebanho de ovelhas seguia sempre junto, sempre juntinho, e se porventura uma dessas ovelhas começasse a se desgarrar do rebanho, o pastor, ele deixava aquelas ovelhas, ele ia atrás daquela e trazia ela de volta. Mas corria-se o risco daquela ovelha se tornar uma ovelha fujona. E de repente ela começar a desgarrar de novo, de repente desgarrar e ir mais longe. E quando ele começava a perceber o vício nessa ovelha, o que ele fazia com ela? Vocês sabem? O que o pastor faz com uma ovelha que começa a se desgarrar do rebanho? O pastor das ovelhas, ele pegava a ovelha, pegava a patinha dela e quebrava a patinha dela. Sabe para quê? Ela ficar ali, no meio do rebanho, sendo cuidada, recuperando-se, sob os cuidados do pastor. Ele faz a ferida, mas ele liga também. Ele cuida depois. Mas ele faz a ferida para que ela não se desgarre. Por quê? Porque ela é dele. Ela é chamada para segui-lo no caminho. Se você ler a história, você vai ver exatamente isso que o pastor fazia. E é assim que às vezes nós passamos algumas tribulações na vida. Às vezes não entendemos, não é porque Deus é mau, não é porque Deus tem prazer em nos fazer sofrer ou permitir o sofrimento na nossa vida. Às vezes o sofrimento vem à nossa vida por causa da dureza do nosso coração. E como Jesus nos ama, Ele deu a sua vida por nós, às vezes Ele toca naquilo que nós mais amamos. Às vezes Ele toca onde é mais essencial para nós, por causa da nossa resistência, da nossa insistência em nos afastarmos, Aí o Senhor uma hora entra e toma uma atitude. Mas sabe por que Ele faz isso? Porque Ele nos ama. É uma ferida feita em amor, mas Ele fere quando precisa. Quando é necessário. Por quê? Porque Jesus é o bom pastor. O bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E o que a nós fica bem como suas ovelhas é buscar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso ser, ouvir a voz do Senhor. Uma ovelha de Jesus tem prazer na sua palavra. Uma ovelha de Jesus tem prazer nesse livro, porque sabe que nele
vai ouvir a voz do pastor, dando direção à sua vida, dando rumo e razão à sua existência. Ele sabe que aqui encontrará aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Sabe que aqui tem a vida proposta para ele. E ele se apega a isso aqui, simplesmente porque é a voz do pastor para ele. É a voz de Jesus para ele. E a consequência bendita de ser ovelha do Senhor Jesus, de ser ovelhas do seu rebanho, do seu pastoreio, é que o fim da vida é o seguinte: eu lhes dou a vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Glória a Deus. Jamais perecerão. Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Há uma segurança eterna para os santos. Há uma segurança eterna para as ovelhas do Senhor Jesus. Eu sou dele. Ele é meu. E isso eternamente. Ninguém, nada e nem ninguém me arranca das mãos do Senhor Jesus Cristo. Está escrito: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Jamais, é o próprio Senhor Jesus quem está dizendo, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Eu garanto o meu rebanho, eu garanto as minhas ovelhas, ninguém arranca elas da minha mão. Essa é a eterna segurança que nós temos no nosso eterno pastor. Somos dele, ele é nosso, e isso por toda a eternidade. Glória a Deus. Infelizmente, alguns querem colocar a esperança em Jesus só para as coisas dessa vida, só para as coisas terrenas, só para que tudo vá bem, só para que as coisas se encaixem, só para que prospere, só para que tenha uma vida saudável. Não. A nossa esperança em Cristo Jesus não é porque tudo me vai bem. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, o Senhor é o bem precioso da nossa alma. O Senhor é o nosso pastor. O Senhor é a nossa vida. Eu gostaria que nós, nessa hora, pensássemos a nossa vida diante da presença de Deus. E fôssemos bastante sinceros conosco mesmo. Porque você não precisa nessa hora ser sincero com ninguém, a não ser consigo mesmo e com Deus. Somos ovelhas do Senhor Jesus. Nós temos prazer na voz do Senhor Jesus. Porque quem tem prazer na voz do Senhor Jesus ama a sua palavra. Não troca um lugar onde estará ouvindo a sua voz através de um estudo, de uma pregação, por uma trivialidade qualquer da vida, por uma circunstância qualquer da vida. Jamais. Tem prazer em ouvir a sua voz. Tem prazer em ouvir o Senhor. E a pergunta que você tem que fazer para você mesmo é simples. Meu Deus, eu sou realmente ovelha do Senhor Jesus? Há em mim esse prazer, esse anelo de ouvir a sua voz, de ouvir a sua palavra, de conhecer as sagradas escrituras, de me aprofundar no conhecimento de Deus, de saber quem Ele é, de viver a vida nele. É um questionamento lícito que nós devemos fazer. A nossa alma, o nosso prazer está no Senhor. Às vezes você tem nessa noite aqui a compreensão particular de que você conhece a Deus, de que você conhece Jesus. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você é conhecido por Ele? E você pode notar isso na vida, que você é conhecido por Ele, que Ele sabe quem você é.
Porque você tem visto a intervenção dele na sua vida e há no seu coração prazer nele. Jesus te conhece. Jesus sabe quem você é pelo seu nome. Jesus sabe quem você é. Como, por exemplo, os discípulos voltaram felizes da vida porque haviam expulsado demônios. Porque em nome de Jesus até os demônios se submetiam a eles. Jesus disse, olha, não se alegrem por isso não. Essas coisas são normais. Até porque o nome de Jesus tem todo o poder. E era no nome de Jesus que eles estavam fazendo todas aquelas coisas. Jesus disse, olha, se alegrem não por isso, mas se alegrem especialmente por saber que o nome de vocês é conhecido no céu. O meu e o seu nome é conhecido no céu. Nós somos conhecidos pessoalmente pelo Senhor, na sua presença. Deus sabe quem eu sou. Jesus sabe quem eu sou pessoalmente. Ele me conhece. E a disposição do seu coração é seguir a Jesus no caminho, independentemente das circunstâncias. A disposição do coração, da alma é seguir Jesus, é andar com Jesus, é estar com Jesus. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Vamos clamar a Deus. Vamos pedir a Deus, Senhor, me dá a luz na minha mente, no meu coração nessa hora para eu enxergar de forma muito clara. Tem misericórdia nessa noite. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, bendito, engrandecido, exaltado seja o teu precioso e eterno nome nessa noite. Porque só o Senhor é Deus e em tempo algum haverá outro como o Senhor. Senhor, o Senhor é o grande prazer da nossa vida. O grande deleite da nossa alma. A vida que há em nós. O prazer que há em nós. O gozo que há em nós. É o Senhor. Deus amado, tem misericórdia da nossa vida. E dá-nos a graça nessa noite de perceber a nossa vida diante da Tua presença, para a Tua maravilhosa glória, para o Teu louvor, para Te honrar, para Te servir, para ouvir a Tua doce voz e seguir ao Senhor no caminho. Seguir ao Senhor vivendo uma vida de servos do Senhor, servindo aos irmãos, servindo aos de fora. Tem misericórdia da nossa vida. E opera dessa maneira em nós, Senhor, para que nossa vida, nosso momento de história da igreja sobre a face dessa terra não se torne frutífero. Mas para que seja relevante a nossa vida diante da Tua presença. Para que nós venhamos a Te servir, Senhor, com todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso ser, de todo o nosso entendimento. Compadece-te da nossa vida nessa noite, Senhor. Eu clamo ao Senhor, ó Deus, que o Senhor alcance o nosso coração e dá-nos a graça de amar e prezar a Tua palavra, que é onde nós ouvimos a Tua doce voz a nos chamar a uma vida para a Tua glória. Tem misericórdia, Senhor. Nós Te suplicamos nessa noite. Nós clamamos a Tua bênção e o Teu favor, diante da Tua presença para a Tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Porque só o Senhor é Deus e em tempo algum haverá outro. Nós queremos viver a vida para a Tua glória, para Te bendizer e Te exaltar. Aviva-nos, ó Deus, como igreja do Senhor. Enche-nos do Teu Espírito Santo, ó Pai. E que haja em nós um anelo cada dia mais profundo pelo Senhor, por Te glorificar e Te engrandecer na vida.
Sê propício a nós. Nós clamamos ao Senhor, suplicamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Antes de chamar o pastor Cláudio para orar, só queria apresentar algumas pessoas que estão nos visitando. O casal do lado do Abner aqui. Como? Lorena e o Márcio estão aqui. Como é que é? Amém. Falou muito rápido, fala mais devagar. Amém. E está a sogra do Glauber ali. E a Cláudia. Amém. Prazer tê-los aqui novamente. Vamos saudá-los nessa hora, irmãos. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor Cláudio sempre conclui a fala. Amém. Pastor Cláudio, ore por nós nessa noite. Amém. Deus abençoe em Cristo Jesus. Os nossos pedidos de oração. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos orar. Como o pastor Sandro pregou, o apóstolo Paulo disse assim: se a nossa esperança se limita somente nas coisas dessa vida, nós somos os mais miseráveis que tem. Mas a nossa esperança vai além. Amém? Nós aguardamos a pátria superior, como Abraão, que peregrinou sobre a terra da promessa e sabendo que eram os seus descendentes que iriam herdá-la. Mas a palavra de Deus diz que ele olhava para uma pátria superior, para Jerusalém celestial. Aleluia, glória a Deus. E a palavra do Senhor diz que Deus não se envergonha de ser o seu Deus, porque por isso Deus preparou para ele uma cidade cujo o arquiteto é o próprio Deus. Amém? Feliz é aquele que espera no Senhor, que aguarda no Senhor, que ouve a voz do seu pastor, né, pastor Jesus? Que ouve a voz do seu pastor. É maravilhoso quando nós realmente temos isso. É gostoso, né? Quando nós sabemos que nós somos ovelhas do Senhor, porque ouvimos a sua voz e não seguimos ao estranho, mas seguimos somente a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar agora, irmãos, pelos nossos amados que estão enfermos e que têm solicitado a nossa oração, né? Eu quero convocar toda a igreja que ore juntamente comigo, porque a palavra do Senhor diz que a oração do justo muito pode em sua eficácia. Tem muitos que sobem no púlpito da igreja e começam a orar e traz praticamente a glória para si mesmo. Mas a glória é única, exclusivamente de Jesus. Ele é o Senhor, Ele é o supremo pastor das nossas vidas. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Se alguém for curado, se alguém for livre de algum problema, pode ter certeza de uma coisa: não foi o Cláudio, não foi você, foi Jesus. Amém? Amém, irmãos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu nunca esqueço, lá na Igreja Batista Central, quando eu era vice-moderador lá, veio o pastor de Belo Horizonte fazer uma palestra lá na igreja. E no último dia da palestra dele, ele estava pregando. Olha para você ver, ele nem sabia nada. Ele estava pregando. De repente uma mocinha começou a gritar lá no meio da igreja. E gritava, e gritava, e gritava assim, né, freneticamente. Ela gritava, gritava. E ele parou e falou: o que está acontecendo aí? Aí a mãe dela disse: não, pastor, é porque ela não ouvia. Ela era surda e ela está ouvindo você pregar. Então aí ele falou: irmãos, foi Jesus, porque eu nem sabia, é Jesus que faz. Ela ouviu a voz do pastor, então ela foi curada. Então é Jesus. Assentem. Mas o povo ficou tudo em pé, né? Até o irmão Cláudio aqui também. Eu corri lá para ver o negócio. Aí eu cheguei lá e eu vi quando ele botou a mão no ombro dela e disse assim: porque você sabe que o surdo não fala porque ele não ouve, né?
né? Ele tem dificuldade em se comunicar por causa dele. Aí ele pegou e falou: filhinha, Jesus já te curou, e agora você vai falar. Fala o nome de Jesus. E ela: Jesus, Jesus. Né? Ela estava ouvindo, ele falou Jesus e ela falou. Então quem faz a obra é Jesus, amém, irmãos? Quem faz é Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nesta hora nós glorificamos e exaltamos o Teu nome. Te agradecemos, ó Pai querido, pela oportunidade que o Senhor nos deu mais uma vez de estarmos aqui reunidos como igreja do Senhor, ó Pai, lavados e remidos no Teu sangue. Pai, agora nós colocamos os nossos amados, nossos queridos irmãos, que não puderam estar aqui conosco por causa, Senhor, dos problemas que têm afligido o seu corpo físico. Mas neste momento nós colocamos diante de Ti, irmão Diga, a irmã Alice, Senhor amado. Colocamos, ó Deus, a irmã Ita, Senhor. Colocamos, ó Deus, a irmã Keren diante do Senhor. Colocamos, Senhor, também, ó Deus, a Neide, ó Deus, diante do Senhor. E te pedimos nesta hora, Pai, que te pedimos também, ó Pai, para a irmã Márcia, Senhor amado, a esposa do pastor Tadeu ali em Portugal. Deus, toma nas tuas mãos, Senhor, esses amados, esses queridos. Senhor, e nós repreendemos em teu nome todo o poder, toda a força da enfermidade. E abençoamos a vida dos nossos irmãos, ó Deus. Porque nós sabemos, ó Pai, se nós temos preocupações, ó Pai, com esses nossos irmãos, é porque, ó Deus, o Espírito Santo que o Senhor nos concedeu, que o Senhor nos outorgou, derramou nos nossos corações o amor do Senhor, ó Pai, para que nós, ó Pai, pudéssemos, Senhor, estar preocupados com o nosso irmão. Mas eu sei que, Jesus, que a nossa preocupação é mínima diante do teu cuidado, do teu zelo para com as tuas ovelhas. Por isso, Senhor, nós entregamos nas tuas mãos e sossegamos, Senhor, como a criança desmamada nos braços da sua mãe. Porque nós sabemos que tu és o Deus que cuida, tu és o Deus que zela do teu povo, porque a tua palavra diz, Senhor, que mesmo diante, ó Senhor, das dificuldades, das dores que nós passamos, tu és o Deus que afofa o leito da nossa enfermidade, Senhor, porque nós temos a esperança viva e real, Senhor, que ao fecharmos nossos olhos nesta vida, nós nos abriremos da eternidade. Ó Pai querido, e agora, Senhor, nós colocamos diante de Ti, ó Deus, o nosso trabalho que nós iniciaremos amanhã, e te pedimos, ó Pai querido, estenda a tua mão de poder e de graça sobre a nossa vida, abençoa a nossa vida, Senhor, para que nós, ó Deus, sejamos uma bênção aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés e as nossas mãos, para que haja bênção e prosperidade, e todos saibam que tu és o Deus da nossa vida. Senhor, e agora, Senhor, nós colocamos a nossa família, ó Senhor, a família dos teus filhos, diante da tua presença. Tu que és o Deus da família, tu que constituiu a família, o Senhor que ama a família, Senhor. Te peço a tua bênção, a tua graça, o teu poder, a tua unção sobre as famílias do teu povo, Senhor. Repreenda, Senhor, toda intriga, toda dissensão, toda discórdia, toda desunião, Senhor, para que haja, Senhor, entendimento entre esposa e esposo, entre pais e filhos, Senhor, para que o lar do teu povo seja uma bênção, seja realmente o complemento da tua igreja, porque a tua palavra diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali tu está no meio deles. Por isso, Senhor, abençoa o lar, abençoa as famílias, no nome de Jesus nós te pedimos. Pai, agora, Senhor, nós estamos retornando ao nosso lar, que essa mesma paz, que essa mesma alegria que envolveu a nossa vida nesse culto de adoração, glorificação, exaltação e magnificação do teu santo nome, esteja presente na nossa vida nesse retorno ao nosso lar, Senhor. Por isso, Senhor, nós repreendemos nesta hora toda ação do homem violento e sanguinário, Senhor, todo espírito de acidente e incidentes, para que o teu povo volte em paz para o seu lar. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Antes da bênção, os adolescentes, por favor, ao terminarem, para se reunir na sala ali no fundo. Amém? Os adolescentes. Não saiam. E a irmã Cássia disse que amanhã à noite vai ter oração aqui na igreja, a partir das 19h30. Amém?
Adolescentes até 17 anos. Então, os adolescentes, por favor, ali no fundo, ao termo. Amém? Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça salvadora e santificadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, aqui em toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos. Vão em paz em Cristo Jesus.